Reparem, né, aqui, item 8.2, projeto de eixos de transmissão. Então, fazendo aqui uma explanação bem sucinta, né, do que seria a teoria, observem essa figura 8.11, né, aqui no início, com os mancais, né, são os suportes do eixo, o A e o B, e aqui na figura B, o diagrama de corpo livre. Tá? Então, aqui vocês têm um eixo AB, nessa figura A, e nesse eixo existem aqui três engrenagens dentadas, né, expostas nesse eixo. Tá? Então, a teoria, ela informa que nessa situação onde o eixo ele é composto por engrenagens, né? Ele move engrenagens, ele fica submetido tanto a forças de torque, tá? Quanto a forças transversais. O eixo da peça, né? A questão do dimensionamento do torque, eu costumo fazer lá em resistência 1, tá? Mas aqui, vocês não fizeram resistência 1 comigo, né? Mas aqui, o dimensionamento, ele leva em conta, além do torque, leva em conta também as forças transversais. Porque analisem, por exemplo, aqui, ó, nessa primeira polia vindo de A para B, onde vocês têm esse vetor P1, né? Então, essa polia em contato com uma outra polia, ela, além do torque, né, da polia em si, ao girar, que provoca no eixo, ela também exerce uma força, né, uma força linear, nesse caso direcionada para baixo, né, aqui nessa polia do meio direcionada para cima, e aqui nessa última polia direcionada na vertical, né, para a direita, certo? Então, além dos torques, em cada um desses pontos onde existe uma polia, existe também uma força transversal. É o que está representado aqui no diagrama de corpo livre, né? Então, força transversal nessa primeira e o momento correspondente, chamado aqui de T1, torque 1. E aqui, na polia do meio, força P2, torque 2, força P3, torque 3 e as reações de apoio. O apoio A tem reação no eixo Y, vertical, e reação horizontal no eixo Z. Né? E no apoio B também, reação horizontal e vertical, BY, né? E BZ. Tá? Então, a partir desse diagrama de corpo livre, né, é possível determinar aqui os esforços de torque e esforço transversal que atuam em cada ponto desse eixo, né? E a partir desses esforços, então, é possível se determinar esforço torsor, né? Se fazer o traçado do diagrama de esforço torsor do começo do eixo, lá do ponto A até o final do eixo, no ponto B. É possível fazer um diagrama de fletor para uma das direções das forças transversais. Então, aqui vocês têm forças transversais, nesse caso, em duas direções. Direção vertical e direção horizontal. Então, pode ter casos que vocês tenham apenas em uma direção, tá? Mas sempre vai existir força, nesse caso aqui, força transversal. Aí vocês vão ter que fazer um outro diagrama
de momento fletor, porque força transversal provoca no eixo esforço de momento fletor, né? Então, vocês vão ter um outro diagrama de momento fletor, tá? Devido a essas forças verticais, certo? E vocês vão ter um outro diagrama devido a essas forças horizontais. O diagrama das forças verticais, aliás, as forças verticais, elas tendem a girar o eixo no sentido do maior comprimento ou em torno do eixo Z, tá? Então, o diagrama dessas forças verticais eu vou chamar de MZ, porque giram em torno do eixo Z. O diagrama dessas forças horizontais tendem a girar, né? Então, observem aqui o giro, né? Tendem a girar em relação a esse eixo vertical Y. Então, vou chamar o diagrama dessa força P de MY, tá? Mas, para fazer isso, eu preciso primeiro determinar as três forças e as reações de apoio, tá? Feito isso, aqui eu tenho a teoria fazendo a dedução, né? A combinação de tensões que acontecem aqui no exterior, na superfície da peça, né? Então, é combinada aqui tensão normal com tensão de cisalhamento, né? E esse J é o momento polar de inércia, quando eu tenho uma seção circular, né? Então, eu tenho dois tipos de inércia. Eu tenho a inércia nos eixos ortogonais, que é a nossa inércia comum, e eu tenho a inércia para uma direção qualquer, né? Que não seja o eixo, os eixos coordenados, que é o chamado J, o momento polar de inércia. Tá? Então, feita toda a dedução a partir dos máximos valores de momento e máximos valores de torsor, se chega nessa fórmula 8.7. Então, só quero fazer a apresentação dessa fórmula. O que é essa fórmula? O J, então, é o momento polar, certo? De inércia da seção circular. O C é a meia altura da seção. Então, a meia altura da seção circular, o que é? É o próprio raio, né? Da seção circular. Aqui os momentos, né? Que eu falei para vocês. Momento Y, momento Z. E aqui o T é o momento torsor, tá? E aqui o tal admissível, é a tensão admissível. Certo? Então, aqui, assim, só comentando melhor aqui, para fechar essa questão, é definido aqui na teoria que a razão entre o momento polar de inércia J pela meia altura ou pelo raio da seção circular tem que ser igual, né? Igual, tem que ter um valor no mínimo, né? Para ser aceitável a seção admissível, no mínimo igual a essa razão aqui. A razão entre a raiz quadrada do somatório dos quadrados de todos os momentos fletores com o momento torsor pela tensão de cisalhamento admissível. Tá? Ou seja, vocês vão precisar encontrar o máximo valor, tá? Observar, passar todos os gráficos que vocês construírem, vocês vão ter ali os pontos onde foram determinados os esforços. Então, vocês vão passar em cada ponto, tomar os valores e aplicar nessa expressão da direita, né, da equação, e o máximo valor que vocês encontrarem é o valor, reparem que tem essa expressãozinha máxima aqui, né? Então, o valor encontrado tem que ser o máximo para fornecer o diâmetro seguro de dimensionamento do eixo. Tá? Então, esse vai ser
com o máximo valor é o diâmetro que satisfaz, né, as tensões máximas normal e de cisalhamento que atuam no eixo. Tá? Então, esse problema 8.3, ele está no sistema, tá? Está gravado no sistema, então não vou explicar novamente, já está ali no sistema. Eu vou resolver um outro problema aqui da nossa listagem, que é o 8.15. Esse aqui é o primeiro, né, de alguns que eu vou selecionar para vocês. Tá? Então, o 8.15, o que é que ele pede para determinar? Determine o menor diâmetro admissível. Tá? Então, eu quero, aqui está a figura do problema 8.15, né? Essa figura aqui. E eu quero determinar o menor diâmetro admissível desse eixo de seção cheia, né? Forma aqui que é de seção cheia, sabendo que a tensão desse cisalhamento tal admissível é de 60 megapascal e que o raio do disco B é de R igual a 80 milímetros. Então, esse disco B, né, essa polia B, tem um raio de 80 milímetros. Então, vamos lá à resolução. Como que eu devo resolver esse tipo de questão? Então, primeiro passo. Tá? A primeira colocação que eu quero fazer para vocês. Esse tipo de questão, de mencionamento de eixo, vocês não aplicam aquele roteiro. Tá? Então, aqui está fora da sequência daquele roteiro para projeto de vigas. Tá? Então, vocês não aplicam. Vocês iniciam a resolução de que forma? Primeiro, fazendo o diagrama de corpo livre. Então, vocês vão fazer a representação desse eixo, retirando os apoios externos e colocando as reações correspondentes, né? Então, aqui eu só anotei a tensão admissível de cisalhamento e o raio da polia B, né? Para constar aqui. E, novamente, refiz aquele desenho, só que tirei os apoios e no lugar dos apoios aqui, onde tinha o apoio A, eu substituí por reações, né? Então, observem que esse eixo, esse ponto A, ele tem um apoio do segundo grau, né? Porque ele resiste a... Eu tenho que desenhar aqui um sistema de eixos, né, pessoal? Então, eu vou contar aqui o eixo X, procurar contar sempre na horizontal, né? O eixo Y na vertical e o eixo Z, dependendo da ocasião, ele fica na horizontal ou fica na vertical. Mas eu sempre assumo aqui um sistema de eixos, tá? Então, aqui nesse ponto A, como esse meu apoio, ele é do segundo grau, porque ele gira, né? Ele deixa girar, só que ele restringe o movimento em duas direções, né? Então, eu não consigo deslocar o eixo nem na direção de X e nem na direção do eixo Z. Tá? Então, restringe em duas direções. E o ponto C também restringe, né? Também tem outro mancal, né? Também restringe em duas direções. Então, olhem que ponto A e ponto C, eu coloquei aqui como sendo R, né, os vetores como sendo R, né, porque são reações de apoio. Então, aqui eu tenho no ponto A, RA para X, RA para Z, né, e tenho aqui no ponto C, RC para X e RC para Z, certo? E o restante mais são os esforços, né, que o problema traz. Então, desse P, eu tenho que converter transferir para o ponto B do eixo o sistema de forças equivalente. Então, essa minha força P, eu vou ter que determinar essa força. Tá? Qual o valor, qual a intensidade dessa força? Então, observem só. Vocês têm aqui no ponto D um momento torsor de 600 Nm
girando no sentido anti-horário, né, do plano horizontal. Então, esse 600 Nm, ele vai de D até o ponto B com o mesmo valor. Não existe nenhum esforço intermediário que altere esse valor. Então, ele vai chegar no ponto B com o valor de 600 Nm. Então, se o valor do torque em D é de 600 Nm e o raio R é de 80 milímetros, qual o valor de P? Então, eu tenho como calcular o P, que aqui eu chamei de F, né? Então, torque é força vezes distância, né? Ou força vezes o raio. Então, a força é igual ao torque dividido pelo raio. O meu torque é os 600 Nm e o raio de 80 milímetros, aqui para metros 0,080 metros. Fazendo essa divisão, o meu P é de 0,7 quilonewtons, né? O valor que eu atribuo aqui no ponto B. Então, eu desloco dessa posição aqui da extremidade da polia diretamente para o centro do eixo, né? E sei que essa força foi a responsável por gerar o torque de 600 Nm. Só que esse torque, né, claro, eu tenho que colocar em direção contrária aos 600 que estava lá embaixo, né, sentido anti-horário. Esse aqui de cima precisa estar em sentido horário para fazer o equilíbrio. Tá? Então, determinado o diagrama de corpo livre, eu encontro as reações de apoio, né? Então, aqui eu fiz o somatório de momentos em C, no ponto C, em torno do eixo Z. Tá? Então, quando eu faço em torno do eixo Z, é porque eu estou calculando as reações perpendiculares a Z, ou seja, RAX e RCX. Tá? Então, eu tenho essas forças aqui em torno do eixo Z. O RAX, o RCX e o 7,5 quilonewton, né, que também está na direção de X. Então, aqui, o RAX, ele me fornece, olhando aqui de A para C, o sentido horário, né? Então, vou ter aqui mais RA vezes a distância de A até C, que é essa distância aqui de 300 milímetros, ou 0,3 metros. Depois eu tenho essa outra força que me dá um giro em relação a C anti-horário, por isso menos 7,5 vezes a distância até C, que é de 0,15, né? Isso igual a zero. Daí eu encontro o RAX, que é de 3,75 quilonewtons, né? Então, reparem que eu tenho aqui um carregamento simétrico, porque eu tenho distâncias iguais, né? E essa força aqui está centrada, então o RAX e o RCX devem ter o mesmo valor. O RC também é 3,75. E falta, então, só determinar os valores das reações na direção do eixo Z. Então, reparem o quê? Reparem que eu não tenho nenhuma força entre os pontos A e C na direção do eixo Z, correto? Olhem só, eu não tenho nenhuma força na direção do eixo Z. Tá? Então, eu posso fazer uma indicação como fiz aqui, né? Somatório de momentos. Então, eu fiz somatório de momentos no ponto C, né? Girando, considerando o giro em torno do eixo X, né? Em torno do eixo X igual a zero. Aí comecei lá pela primeira reação, no ponto A. Então, fiz RAZ, né? Vezes a distância até C, que é de 0,3. Como não tenho nenhuma força na direção de Z, de A até C, isso vai ser igual a zero. Então, fazendo aqui, acaba que RA acaba sendo igual a zero, né? E RA é igual a RZ, que é igual a zero, né? Também, se eu fizer RCZ em relação a A, precisa ser zero. Tá? Então, aqui reparem, né? Como eu falei anteriormente lá na teoria, eu posso ter força transversal em uma direção ou duas direções, certo? Nesse caso aqui, eu tenho força transversal numa única direção. Qual é a direção? A direção do eixo
X, né? Então, essa força transversal na direção do eixo X faz esse eixo tender a rotacionar ou fletir em torno de quem? Em torno do eixo Z. Então, por isso que o gráfico de fletor que eu construir, eu devo chamar de MZ. Então, é o momento fletor em torno de Z. Tá? Então, eu inicio no ponto A e chego no ponto C com o valor de momentos zero, né? E o ponto único intermediário que eu tenho é o ponto B. Então, fazendo aqui o RA, que é de 3,75 vezes, considerando aqui o sentido positivo, né? Sentido horário, aliás, como positivo. Então, RA vezes a distância até B, que é de 0,15 metros, né? Eu tenho esse valor aqui, vai me dar um momento positivo de mais 562,5 Newton metro. Então, a unidade eu expressei aqui. Tá? Então, não tenho mais nenhuma força transversal, não vou ter mais nenhum momento fletor para esse eixo. Mas tenho ainda o momento torsor. Então, o momento torsor eu também represento aqui, né, dois eixos, eixo horizontal. O eixo horizontal representa sempre o comprimento do eixo, e o eixo vertical vai representar sempre o esforço. Então, aqui o esforço de momento fletor e aqui e o de momento torsor. Tá? Então, esse momento torsor, ele é em torno do eixo Y, né, do eixo vertical. Então, eu inicio aqui, ó, eu fiz a representação partindo lá do ponto, do final do eixo, né, que o material aqui coloca como ponto D, aqui eu acabei não escrevendo ponto D, mas esse 600, ele inicia no ponto D. Então, ele, como é anti-horário, ele é positivo, né? No ponto D ele é positivo. Então, ele vai até B passa por C, né? Passa por C, que é onde fica o apoio do eixo, né? Passa por C sem nenhuma alteração, né? Porque C não tá aplicando nem restringindo momento torsor nesse eixo. Então, ele passa por C constante e chega até B, quando em B, esse valor de 600 é levado para zero, porque em B, o valor do meu torsor é de menos, ele está girando sentido horário, né? Então, é menos 600. Então, mais 600 menos 600 vai para zero. E do ponto B do eixo até o ponto A, que é a extremidade A, eu não tenho mais nenhum esforço de momento torsor, então segue constante com valor de zero. Tá? Então, determinei, aqui são apenas dois diagramas, de fletor e de torsor. Um de fletor e um de torsor que eu calculo, mas eu posso ter dois, né, até dois de momento fletor e sempre um de momento torsor. Tá? Então, agora a sequência do cálculo é a seguinte: eu preciso estudar, pegar aqui para o ponto A e aplicar aqui nessa expressão de raiz quadrada. Então, eu vou pegar o momento no ponto A, o fletor do ponto A elevar ao quadrado, o momento torsor no ponto A elevar ao quadrado, somar e extrair a raiz, eu tenho o valor. Faço o mesmo para o ponto B, com os valores de B desse gráfico, com os valores de B desse segundo gráfico, tem um outro valor. Faço isso para todos os pontos. Tá? E no fim eu vou comparar e vou tomar o maior resultado. Tá? Então, o maior resultado vai me fornecer qual é a seção crítica. Tá? Então, a seção crítica, né, tá visível aqui, vai ser no ponto B, né, que é onde o meu momento fletor é máximo, aí eu combino com o torsor, que também é máximo em B, então vai me dar o maior valor de momento nesse ponto B. Então, agora esse 822,44, eu vou fazer a igualdade lá na expressão 8, só relembrando a expressão aqui, né, com vocês. Lá na expressão 8.7, né,
Então, nessa expressão, eu faço a igualdade do J sobre C com a expressão, com essa expressão, que é o valor numérico máximo que eu encontrei. Então, J sobre C igual a esse valor de 822,44 deve ser dividido pela tensão admissível de cisalhamento. A tensão admissível de cisalhamento, para esse problema aqui, é de 60 megapascal. Megapascal eu multiplico por 10 na sexta, né? Fiz a divisão e tenho que a razão J sobre C é de 13,71 vezes 10 na menos 6. E a unidade é metro ao cubo. Tá? Então, o J é igual, é o momento polar de inércia, né? É igual a π sobre 2 vezes o C na quarta. Como eu tenho aqui o denominador C já nessa razão inicial, então eu corto o C que estava embaixo com um C de cima, esse C na quarta vem para C na terceira e esse C do denominador aqui desaparece, né? Então agora basta multiplicar, passar esse π dividindo por esse número, esse 2 multiplicando pelo resultado, né? E depois extraindo a raiz cúbica de C, eu vou ter o valor do quê? Esse valor aqui que eu encontro, que foi de 0,02059 metros, ou em milímetros, né? 20,59 milímetros. Esse valor C é o raio, né? O raio do meu eixo. Então, se eu quero o diâmetro, basta multiplicar por 2. Então, aqui eu botei que raio é igual a 2C. Na verdade, o C é igual a R, né? E o diâmetro é igual a 2C, né? Então, o diâmetro, na verdade, aqui, no lugar do R é D, é igual a 41, 2C, que é 41,2. Tá, pessoal? Então, resolvido essa questão. Deixa eu só solicitar aqui para vocês as questões que eu vou querer que vocês resolvam, tá? Deixa eu verificar. Então, essa primeira já está resolvida, né? Depois eu vou postar. Então, era para fazer essa 8.15 a 8.20, tá, pessoal? Podem anotar aí, a 8.15, a 8.20, a 8.25 e a 8.27. Tá? Então, são apenas 4 questões, certo? Apenas 4 questões. E dessas 4 questões... Pode repetir, professor. Então, é a 8.15, né? Depois tentem reproduzir a 8.15, a 8.17, aliás, a 8.20, 8.15 e 8.20, depois 8.25 e a 8.27. Tá? Essas eu vou postar o resultado para vocês, mas no final da semana eu posto o desenvolvimento da resolução. E para resolver, eu vou pedir que vocês resolvam para entregar. Eu vou pedir que vocês resolvam a 8h25 para entregar. Aí vocês têm até segunda-feira que vem, que é o dia da prova, para fazer a entrega. Tá? Então, essa 8h25 entrega até segunda-feira, valendo 1 ponto sobre a prova. Tá? Pessoal, então, a aula de hoje seria isso. Quem tiver dúvidas, pode ficar à vontade, né? Tá?